Que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, dando sequência ao tema que o bispo está ministrando por esses dias, que é oração, amém? Nós vamos compartilhar um pouco dessa palavra, dessa bênção, amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 11, do 1 ao 4, que fala sobre a oração dominical. Aqui está no meu tema, né? A gente pode falar também a oração do Pai Nosso, a gente pode falar também a oração modelo. Amém? Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Acompanhe comigo a palavra. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus e nós vamos orar neste momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e é eficaz e é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e tem o poder de inundar o âmago do nosso ser e trazer mudança. Por isso, nesta manhã, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós podemos ver aqui nesse texto que João Batista, ele deixa um grande exemplo a ser seguido. Porque esse texto, ele começa a falar que os discípulos de Jesus pedem para ele ensiná-los a orar como João Batista ensinava aos seus discípulos. Então nós podemos ver nesse texto que orar é uma necessidade. Nós temos a necessidade de orar. E podemos ver aqui que orar é ter comunhão com Deus. E aqueles discípulos, naquele momento, eles estavam pedindo a Jesus: Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a ter comunhão com Deus, da mesma forma que João Batista ensinava aos seus discípulos. Então, ter comunhão com Deus é algo necessário, amém? Eu quero que você repita isso comigo. Ter comunhão com Deus é algo necessário. Diga: eu tenho necessidade de ter comunhão com Deus. Porque aqueles discípulos andando com Jesus, ele poderia viver sem aquela necessidade. Porque era Jesus, o Filho de Deus, aquele que estava ali, e era privilégio estar, era o maior privilégio estar com Jesus do que estar com João Batista. Mas havia algo de referência, de algo para ser imitado em João Batista. E ele diz: nos ensina a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. Amém? Eu quero pegar esse texto nesta manhã para estar explanando, para enfatizar alguns pontos que Jesus colocou em seus ensinamentos. Amém? O primeiro ponto: Jesus, ele ensina aqueles discípulos quem é Deus. E eu faço uma pergunta
para você. E eu quero que você pergunte para o seu irmão agora, que está do seu lado, o que é que Deus significa para você? Pergunte para o irmão do outro lado, quem é Deus para você? Jesus ensina aos seus discípulos quem é Deus. E os hebreus, na época da lei, eles conheciam Deus de várias maneiras. E eu quero dar aqui algumas formas pelo qual ele pronunciava, a existência de Deus para a sua vida. Deus para eles era Yahvé, ou Javé, que significa o grande eu sou. Tem até essa música, né? O grande eu sou é Javé, ou Yahvé. Deus também para eles era Elohim, que significa Deus, ou Deus Altíssimo, né? Deus também para eles significava Adonai, significa meu Senhor. Tem até um louvor que canta Adonai, Adonai. Quem conhece a música? Né? Então é meu Senhor, meu Senhor. Então Deus era o Adonai para os hebreus. E tem também El Shaddai, que é o Deus todo-poderoso, ou Deus onipotente. E tem também essa música, El Shaddai, El Shaddai, não é? Vocês conhecem essa música? Tem esse louvor. Depois vocês vão pesquisar lá. E tem Jeová Rafá. Jeová Rafá é o Senhor que cura toda dor. Yahvé, tua justiça é Elohim, Elohim é. Controle está, meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Jeová Rafá. Quem é o Jeová Rafá? O Deus que sabe. O Deus que cura. É o Senhor que cura em hebraico. Então, quando vocês precisarem orar por cura, clame a Jeová Rafá. Jeová Rafá me cura. Jeová Rafá, cura Iracema neste momento. Jeová Rafá, restaura a saúde de Heloísa. Jeová Rafá, restaura Francisco. E desta forma, nós estaremos clamando ao Deus que cura. E tem também Jeová Nissi, que é o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, Shalom, é o Deus da paz. Jeová Jireh, Jeová Jireh, Deus provedor, irá prover de novo. Eu creio em ti, o Deus proverá. Que Abraão, ele citou quanto iria sacrificar o filho. Pai, a lenha está aqui, mas aonde está o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Jeová Jireh. Então eu quero que vocês entendam que Deus, ele pode se manifestar de todas as formas e com grandes significados para as nossas vidas. E para muitos, no livro de Gênesis 14, 22, Abraão chamava Deus de Deus Altíssimo. Moisés, em Êxodo 3,14, chamou ele de Jeová ou Yahvé. Javé ou Yahvé, quando ele diz. E quando perguntarem quem me enviou, Deus disse, diga que eu sou, te enviou. Yahvé te enviou. Javé te enviou. Então, nós precisamos entender que Deus tem significados
para as nossas vidas. E o importante, quando nós chegarmos até Deus, nós sabemos com quem nós estamos falando. Davi, ele foi um dos homens que mais entendia quem era Deus para a sua vida. E lá no Salmo 91, ele fala o quê? Direi do Senhor, versículo 2: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Vamos dizer isso? Diga: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então Davi, ele falava das verdades de Deus que havia dentro dele. Por esta razão eu perguntei no início: quem é Deus para você? Quando você ora, com quem você está falando? Qual é a pessoa? Qual é o significado que você dá para a existência de Deus? E agora vem Jesus. E Jesus apresenta a Deus como o Pai. E qual é o papel de um pai? Alguém pode falar o papel de um pai? Provedor, cuidador. Keila? Provedor. Rian? Salvador. Dê uma característica do seu pai, Nasha. Protetor. Seu João? Protetor. Sabrina? Provedor. Francisco? Provedor. Provedor. Cuidador. Deus, o nosso Pai, é tudo isso e muito mais. E muito mais para as nossas vidas. No Getsemane, no momento em que ele estava sendo crucificado, ele chama Deus de Abba Pai. Abba Pai significa meu Pai. Então Jesus apresenta Deus como Pai, mostrando o nível de intimidade que nós precisamos ter com Deus. Porque quando nós temos um bom relacionamento com o nosso pai biológico, nós temos a facilidade de desenvolver um bom relacionamento com o nosso pai, que é Deus. Porque antes de Deus, na sua mente, no seu entendimento, ser o teu pai, você já nasceu tendo um pai biológico. Você só conhece Deus como seu pai quando você cresce. E quando o seu caráter ele é formado, quando você consegue assimilar as coisas, quando a sua cognição começa a trazer revelações para a sua vida e você diz: Deus é o meu Pai. E aí você começa a entender como é o meu relacionamento com o meu Pai. Assim é o meu relacionamento com Deus. Eu posso não brigar com Deus como eu brigo com o meu pai físico. Mas eu posso, em alguma situação da minha vida, ter alguma resistência espiritual com o meu Deus. Eu posso ter bloqueio com o meu Deus. Eu posso ter dificuldade em falar com o meu Deus, da mesma forma que eu tenho dificuldade em falar com o meu pai. Mas eu posso abraçar o meu Deus como eu abraço o meu pai. Eu posso me sentir no colo, acalentada por Deus, como eu me sinto no colo do meu pai. Eu posso beijar Deus, soltar beijo para Ele, como eu beijo meu pai. Então, a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Então, se eu não tenho um bom relacionamento, ou se eu não construir um bom relacionamento com meu pai biológico, provavelmente eu vou ter dificuldades para construir um bom relacionamento com Deus. Vocês entendem isso? Então Jesus, ele ensinava
que Deus era o Pai e eles eram o Filho. Então, Jesus ele diz, olha, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus. Mas eu quero falar um pouco sobre o Pai. O Pai nosso, o meu Pai. Será que você sente que Deus é seu? Que Deus está na sua vida? Que Deus verdadeiramente é o seu Pai? Aquele Pai presente, aquele Pai que está do seu lado, aquele Pai que te protege, que provê todas as coisas na sua vida. E quando a gente fala de provisão, a gente pode ligar muito à questão material. Mas Deus, ele não só provê o material, ele não só coloca o prato, o alimento na sua despensa, ele não só libera prosperidade sobre a sua vida, como ele provê o cuidado, o amor, a proteção, a segurança, o crescimento. Então Deus, ele é o nosso Pai e nós somos os teus filhos. O filho pródigo, quando ele erra com o pai, ele entendeu primeiro que ele errou com Deus. E ele diz, Pai, pequei contra os céus e diante de ti. O filho pródigo tinha entendimento espiritual. Quando eu erro com meu pai biológico, eu erro com meu pai espiritual. Porque nós não tivemos direito de escolha. Eu não tive direito de selecionar a mãe que eu tive e nem o pai que eu tenho. Ele não pode ser o melhor pai que eu tenho, mas ele é o pai que Deus me deu. Vocês compreendem isso? Então Jesus, ele diz, olha, ele é o seu pai e vocês precisam ser filhos. Vocês precisam chegar diante de Deus como filhos. Ele ensinando isso aos seus discípulos. Então nós podemos ver qual é, filhos aqui, qual o papel de pai e qual é o papel de um filho. Alguém pode dizer? Levanta a mão e falar. Obedecer, obediente. Quem mais? Respeitar. Carinhoso. Honroso, muito bom. Cuidadoso. Alguém mais? Amável. Alguém mais pode dizer qual é o meu papel de filho como pai? Como? Obediente. É dessa forma obedecer. É desta forma que nós precisamos nos apresentar diante de Deus com amabilidade, demonstrando amor a Deus, obediência, respeito, honra, e tudo isso vocês vão ver na Bíblia, que isso é um princípio bíblico que precisa ser obedecido. E aí eu quero passar para o segundo ponto. E ele diz assim, ó: santificado seja o teu nome. Jesus ele estava ensinando aos discípulos a santificar o nome de Deus. Quando nós oramos, nós precisamos honrar o nome de Deus. Senhor, Tu és soberano, Tu és rei, Tu és maravilhoso, Tu és o Senhor de toda a terra, o Senhor reina, glorificado seja o Teu nome. Santificar o nome de Deus. Eu não posso entrar diante do Senhor reconhecendo que Ele é Pai e pedindo depois. Eu não posso quebrar alguns protocolos ou alguns princípios que estão
inserido na palavra de Deus. Aqui são ensinamentos de Jesus. E ele ensina, reconheça com quem você está falando. Depois, honre essa pessoa com qual você está falando. Santifique o nome dele. Dê honra a ele, reverencie o nome do Senhor. E tem gente que não tem esse cuidado. Tem pessoas que não têm essa preocupação. Tem pessoas que usam o nome de Deus em vão, por brincadeira, fazendo chacotas, usando o nome de Deus em vão. E a gente vê que o terceiro mandamento, no livro de Êxodo, capítulo 20, é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque Deus, ele não é uma pessoa comum, gente. Deus é Senhor. Deus, ele é Deus. Às vezes mente com o nome de Deus. Engana com o nome de Deus. Eu juro com o nome de Deus, jurando com o nome de Deus, enquanto a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Então nós precisamos invocar o nome de Deus com seriedade. E Jesus, ele disse: santificado seja o teu nome. Vamos repetir? Santificado seja o teu nome. Santifique o nome de Deus. Santifique o nome daquele que vive e reinará para todos sempre. Amém? Amém. Diga eu. Santifico o nome de Deus. Aleluia. Terceiro ponto. Ele diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. O que isso significa? O que nós estamos pedindo a Deus neste momento? Estamos pedindo a Deus que a vontade dele prevaleça sobre as nossas vidas. Que ele reine sobre nós. Que ele governe sobre as nossas vidas. Que o reinado de Deus seja estabelecido aqui na terra. Mas será que isso é verdade? Será que quando nós oramos a Deus e dizemos: Senhor, que não seja a minha vontade, quando Jesus, ele orou isso no momento em que ele queria desistir da crucificação, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, sim a tua vontade. Então venha a nós o teu reino. É que a vontade de Deus, é que o reinado de Deus seja estabelecido sobre as nossas vidas. Mas isso é verdade? Muitas vezes não é verdade. Eu não vou dizer que 100% da humanidade não permite que Deus governe a sua vida, não. Nós estamos aqui aprendendo a dar ao Senhor as nossas vidas, a entregar ao Senhor tudo que nós somos. Mas será que Deus reina na sua vontade, na minha vontade? Será que Deus reina nos meus pensamentos, naquilo que eu sinto? Será que o domínio do Senhor, o governo do Senhor é estabelecido na minha vida, como nós pedimos? Venha o teu reino. Hoje nós podemos ver o homem governando sobre tudo e sobre todo. E muitas vezes o governando de uma forma errada. Existem muitas parábolas na Bíblia que falam sobre o governo. Mas eu peguei um versículo de Provérbios 29, versículo 2, que diz que quando o justo ele governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. O povo hoje ele tem gemido porque o ímpio tem governado sobre
sobre o ser humano. Então venha o teu reino, mas não queremos viver os princípios de Deus. Venha, Senhor, reina sobre mim. Senhor, eu tenho que resolver algo, mas eu não quero agir de mim mesmo, eu quero que o Senhor me direcione. E muitas vezes a gente toma a frente de Deus e damos a direção à situação e esquecemos que o governo de Deus tem que ser estabelecido nas nossas vidas. O apóstolo Paulo dizia: portanto já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós declaramos isso, nós deixamos que o reinado de Deus venha sobre as nossas vidas. E depois Jesus ele diz assim: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Tem uma versão diferente, alguém? Alguém tem uma versão aí diferente? Tem outra versão que diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Alguém tem essa versão? E aí Jesus, ele estava ensinando aos seus discípulos a pedir. Gente, não é errado pedir. Tem pessoas aqui que têm dificuldade de pedir as coisas aos pais. Tem alguém que tem? Se você tem essa dificuldade de pedir algo ao seu pai físico, biológico, você vai ter muita dificuldade em pedir algo ao seu pai espiritual. Tem pessoas que dizem assim: eu só quero agradecer. Eu só oro agradecendo, eu nem peço. Está errado. Jesus ensinou a pedir. Porque pedir faz parte de uma liberdade de um pai e um filho. Então, muitas vezes, quando nós temos essa dificuldade de pedir, porque a gente tem medo de receber não. Só que eu quero que vocês entendam que Deus ele tem 3 níveis de resposta: sim, não e espere. Às vezes a gente não pede algo e Deus muitas vezes quer usar alguém para nos abençoar. E a gente não pede, porque fica com vergonha de pedir. Eu sei que muitas vezes pedir é constrangedor. Muitas vezes pedir é vergonhoso. Mas eu quero que vocês entendam que vocês estão pedindo ao seu pai. E que quando, Duda, você precisar de algo e você vai para o seu pai pedir, você está ali gerando uma liberdade, uma intimidade com o seu pai. Mesmo que ele diga que não. Mas tem pessoas que dizem assim: eu já sei até como é o meu pai, eu não vou nem pedir. Porque tem medo de receber o não. Mas muitas vezes o não do seu pai é necessário. Como o não de Deus, às vezes é necessário para as nossas vidas. Às vezes não. É necessário para as nossas vidas. Da mesma forma que o sim de Deus é necessário. Então Jesus, ele diz àqueles discípulos: coloque diante de Deus a sua necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? É o pão cotidiano? Coloque diante dele, porque ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. E ele vai colocar o pão de cada dia na sua mesa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Jesus estava ali ensinando aqueles discípulos: peça, porque ele é o seu Pai e ele supre a sua necessidade.
Se ele te disser não, é porque não é o momento. Os nossos pais agem assim. Você não está merecendo. Você está desobedecendo. Você não está estudando. Você não está me dando gosto. Os pais agem assim. E é normal e tudo bem, porque é o nosso pai. E a gente respeita. É a visão deles. E Deus da mesma forma. Quando a gente está pedindo a Deus algo, a gente vai e ora ao Senhor, e aquela coisa está demorando de acontecer. Deus está dizendo: espere, não é o momento. Eu vou fazer porque é promessas. Deus, ele tem promessas para as nossas vidas, mas Deus, ele tem o tempo dele para agir. O salmista Davi, no Salmo 70, ele dizia: apressa-te, Senhor, em me socorrer. Ele precisava que Deus apressasse para socorrer, porque ele estava entendendo que o tempo de Deus estava demorado. Mas eu quero dizer para vocês nesta manhã que Deus, ele chega no tempo certo para as nossas vidas. E ele vai suprir todas as nossas necessidades. Por isso que Jesus ensina aos seus discípulos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peça a Deus. Agora, o problema é que muitas vezes nós pedimos algo desnecessário, ou pedimos algo que nos tira do foco. Uma vez o bispo deu um exemplo de alguém que trabalhou para comprar um celular. E esse celular virou um instrumento de vício, a ponto de fazer com que ele não viesse para os cultos. Pedi e pede mal, para gastardes com o vosso próprio deleite. É isso que a palavra nos ensina. Então existem muitas pessoas que pedem, mas muitas vezes são pessoas egoístas, que só querem pedir algo para gastar com o seu deleite, para suprir as suas necessidades. Muitas vezes esquecemos que o nosso irmão tem uma necessidade e eu preciso pedir pela vida do meu irmão. Provérbios 30, do 7 ao 9. Provérbios capítulo 30, do 7 ao 9. Que foi a palavra de Agur. E ele diz assim: duas coisas te pedi, não me negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome do Senhor. Agur, ele estava orando a Deus e pedindo algo a Deus. Olha aí a oração de petição. Ele estava pedindo a Deus e dizendo: Senhor, não me negue antes que eu morra. E Agur estava se preocupando primeiro com o que estava dentro dele. E quando nós, gente, oramos a Deus pedindo, a gente precisa primeiramente pedir a Deus algo que venha trazer um impacto nas nossas vidas. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, me liberta de todo sentimento ruim, de todo pensamento que é contrário à tua vontade. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos.
Senhor, o Senhor sabe daquilo que eu necessito, que eu preciso crescer espiritualmente, que eu preciso desenvolver a minha vida espiritual. Senhor, abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha família. E aí a gente começa a pedir, a pedir, a pedir. E ele começa, a petição dele era que ele afastasse, que Deus afastasse dele a vaidade e a mentira. Agora ele estava pedindo algo que seria libertador para a vida dele. E depois ele pediu a provisão. E ele disse: eu quero a porção diária necessária para a minha vida. E eu quero dizer para você, não é pecado você pedir a prosperidade. A riqueza na terra é promessa de Deus. Mas o seu coração não pode estar preso a essas coisas. Você não pode perder o foco da sua vida com Deus por causa das coisas materiais que perecem. Jesus, ele fala sobre isso. A traça vem e destrói. Então a nossa vida, o nosso coração precisa estar nas riquezas espirituais. Jesus estava ali ensinando aos discípulos a pedir o pão cotidiano. Não é pecado você pedir a provisão. Senhor, que o meu celeiro esteja farto, que não falte alimento na minha mesa, que a minha geladeira esteja transbordando. Não é pecado. Senhor, aumenta o meu salário. Senhor, em nome de Jesus, coloca mais clientes na minha empresa. Mais. E aí a gente vai pedindo. E a gente vai pedindo a Deus tudo o que é necessário, porque Deus é o nosso Pai. Mas nós não podemos perder o foco, a rota. Eu vou enriquecer, eu vou prosperar, mas eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Foi isso que Agur disse. Ele disse: eu não quero a riqueza. A riqueza porque ele disse o quê? Para que eu não... No versículo 9, ó. Para que porventura de fato te negue. Então, às vezes, gente, a riqueza atrapalha a vida do cristão. E Jesus, ele disse: quão difícil é então o rico no reino de Deus. Então nós precisamos pedir a Deus. E aí no livro de Tiago, ele diz, no Tiago capítulo 4, versículo 3, para finalizar esse tempo aqui, e eu vou terminar essa ministração à noite, porque ainda tem outros pontos. Mas no livro de Tiago, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: pedes e não recebes, porque pede mal, para o gastardes em vossos deleites. Na sua oração, você não deve só pedir para o seu deleite. Nós temos tantos motivos para pedir. Peça por sua vida, peça por sua família, pelo seu próximo, pela nação, pelos seus vizinhos, pelos enfermos. Ore pelos seus inimigos. E Deus, ele vai trazer a resposta para a sua vida, amém? Nós vamos neste momento ficar de pé. No final, à noite, eu vou dar continuidade a essa palavra, falar sobre o perdão, a importância do perdão na oração e também da tentação. Eu quero colocar um louvor, porque nós temos ainda um tempinho.